Olá, comunidade do IFBA, tudo bem? Eu sou o Jean Carlos, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFBA. Votos aí de muita saúde e muita paz para vocês. Bem, me dirijo a vocês para convidá-los a participar de uma ação que o Departamento de Pesquisa da PPGI vai iniciar nos próximos dias. Trata-se de um conjunto de seminários aí, com os líderes de grupos de pesquisa do nosso instituto, no intuito de dar visibilidade a essas ações feitas de pesquisa na nossa instituição. Vamos tentar aí usar um pouco dessa experiência que tem desafiado a partir das ferramentas dentro de trabalho remoto para tentar fazer um debate interessante de autoconhecimento das pesquisas que são desenvolvidas no nosso instituto. Além disso, a gente também pretende usar um pouco dessas tecnologias para vislumbrar algumas possibilidades de comunicações no âmbito da disseminação da pesquisa em nosso instituto. Portanto, sintam-se convidados a participar dessas rodadas aí de seminário e tenho certeza que vai ser uma atividade muito proveitosa. Grande abraço, fiquem em casa, fiquem com Deus e muita saúde. Então, boa tarde a todos. Meu nome é André Martins, sou professor do campus Porto Seguro, atualmente desenvolvo a função de chefe do departamento de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa. E, em nome da PRPGI, gostaria de agradecer a presença de todas e de todos. Tá bom. Hoje estamos iniciando o ciclo de seminário de grupos de pesquisa do IFBA. Sobre o procedimento para a escolha de seminários, inicialmente convidamos grupos conhecidos. Em seguida, grupos por campus, começando pelos campos mais distantes. Para as datas não preenchidas, nós convidamos por temas específicos. Além disso, iniciamos hoje uma tentativa de trabalhos de divulgação de pesquisa no modelo remoto, webinar, que deve contribuir, inclusive, ao congresso online da PRPG este ano. O primeiro grupo que será apresentado hoje é o grupo Baobá, Grupo de Estudos em Ancestralidade e Pensamento Descolonial. O grupo foi criado em agosto de 2018, com o objetivo de desenvolver estudos voltados às questões africanas, afrodiaspóricas e indígenas, tendo como base as teorias descoloniais e da ancestralidade. O seminário será apresentado pelo professor Lincoln Cunha Júnior, professor do campus Eunápolis, a atual líder do grupo, que nos falará sobre as bases epistemológicas e panorama de atuação, e sobre a concepção do grupo em um cenário aparentemente crescente de racismo e exclusões sociais, históricas, do ponto de vista histórico e epistemológico. Então, professor Lincoln, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo, fique à vontade. Bom, boa tarde a todas, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor André. Eu gostaria de iniciar, como não poderia ser diferente, né? Inclusive pelo próprio tema, né? Que o grupo se ocupa, em saudar nossa ancestralidade, não é? Em saudar todas aquelas e todos aqueles que pisaram nesse chão antes de nós e por conta deles nós estamos e delas nós estamos aqui. Gostaria de dizer também que o Baobá, antes de apresentá-lo mais formalmente, inclusive, eu gostaria de dizer que o Baobá é um grupo de pesquisa, sobretudo, antirracista. Não é? Numa situação tão difícil que nós estamos vivendo agora, eu gostaria de começar por isso daí. O grupo Baobá, nós tivemos a ideia, em 2018, de criá-lo, né, junto com algumas professoras lá do campus Eunápolis e do campus Porto Seguro também. E por que Baobá? Né? Porque nós escolhemos primeiro o nome, né? Pensamos na temática geral e na hora de escolher o nome nós ficamos, por que Baobá? E aí o Baobá é uma árvore africana, não é? Que se liga à questão ancestral, de grande resistência. Dizem, né, diz o mito, inclusive, né, e algumas pesquisas científicas e as narrativas orais, que existem baobás que vivem milênios, não é? Então, é um tronco muito forte, não é, firme, que sustenta o presente,
raízes que estão ligadas ao passado e a sua copa enorme vislumbra o futuro. Então, é esse conjunto, não é, que o Baobá se propõe a pesquisar, a estudar e a viver. Eu queria ler um fragmentozinho de um livro que chama Memórias do Baobá, Memórias de Baobá, que é organizado por Sandra Petit e Geraldine Silva, e o prefácio do professor Eduardo Oliveira. Ele diz assim: um baobá é testemunha de milênios de história. Sua presença é, ao mesmo tempo, rememoração e atualização de memórias antiquíssimas e de experiências contemporâneas. Sua presença é uma autoridade. Sua profundidade é geológica. Sua sabedoria é botânica. Seu sentido é ancestral. Um baobá é inteiro em sua magnitude e deliciosamente outro em sua generosidade. Desperta, protege, vela e desvenda mistérios que nos constituem como povo-nação, nascidos de um único continente e, como um baobá, semeado pelos 4 cantos do mundo. Nossas raízes são aéreas e subterrâneas ao mesmo tempo. A arte de quem soube sobreviver na diáspora. Mas esse aprendizado devemos aos baobás. Então, é o prefácio do professor Eduardo e que consegue mostrar para a gente nessa profundidade de conceitos que é a árvore baobá. E por isso nós pegamos de emprestado esse nome, esse conceito para ser o título, né, o seu nome do nosso grupo. Bom, desculpa, não agradeci, quero agradecer a PRPGI pelo convite, professor André, e a França, que está dando todo esse suporte tecnológico aí. Muito obrigado, principalmente por sermos um grupo de pesquisa novo, não temos nem 2 anos, né, de criado ainda. Nós somos lá de Eunápolis, longe de Salvador, e é com muita alegria, inclusive, que a gente já percebe, né, esse início de descentralização, né? Parabéns aí para toda a equipe. Bom, pensar o conhecimento a partir da nossa ancestralidade ameríndia e africana é deslocar o conhecimento de um território centrado nas concepções e experiências e vivências ocidentais. Essa perspectiva é importante para o exercício de pensarmos a nós mesmos e aos nossos problemas que se apresentam à nossa intelectualidade, à nossa espiritualidade e à nossa vivência, do dia a dia. E pensar essa ancestralidade, refazer, fortalecer e manter esse vínculo que a gente pode chamar de epistêmico espiritual é repensar a própria intelectualidade, repensar a filosofia, repensar a história e a linguagem como práticas de transformação social. Tudo isso visando o que é o que tem sido o mote, né, o que tem sido o fundamento de todas as nossas ações, que é uma educação para a descolonização. Então, a gente pensa, né, aquela racionalidade iluminista, moderna, não é? E, consequentemente, positivista, lá já pelo século XIX, todo esse sistema de pensamento impôs a nós, colonizados, uma única forma de pensar, uma única forma de conceber a racionalidade, né, que seria esse pensamento racional dentro dos moldes da ocidentalidade, não é? Daquela máxima do sejamos cartesianos, né, dizendo assim: eu não existiria, então, necessariamente pelo meu corpo, mas nem pelas minhas experiências, mas pela minha pura razão, e a gente sabe que não é bem isso. Fora do Ocidente, muitos povos, muitas tradições filosóficas de pensamento em geral, não fizeram essa diferenciação, essa dicotomia, né? Não tiraram o corpo, não é, desse contexto epistemológico, vamos dizer assim. Então, exceto pelo que convencionamos chamar de Ocidente, me parece que muitos povos e tradições não desconsideraram, não é, essa experiência e essa ancestralidade,
né, do desenvolvimento intelectual. E aí, para trazer um pouco aqui palavras, já vou falar um pouco sobre algumas questões africanas, mas eu gostaria de falar aqui um pouco as palavras de Davi Kopenawa e Ailton Krenak, né, dois indígenas. O Kopenawa se eu não esqueci agora qual é a sua etnia, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Yanomami, ok. Ambos trazem a concepção de que a existência precede essa intelectualidade moderna. Dizem que o que chamamos de humanidade, essa experiência criada a partir da modernidade ocidental, é limitante e cerceadora de liberdade. E aí o Krenak fala assim, ó, por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube, essa dita humanidade, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Podemos tomar esse questionamento, né, do Krenak também para nós, e é um pouco o questionamento que o Baobá se fez. Kopenawa, da mesma maneira, se pergunta quem é esse homem que não ouve a fala dos ancestrais, que não escuta nem entende aquilo que é necessário ouvir para estar sempre em conexão com a natureza e com a própria vida. E aí Kopenawa afirma o seguinte: nunca vou querer deixar de imitar nossos ancestrais, pois esse é o nosso verdadeiro modo de ficar sábio. Nesse sentido, pensar a ancestralidade e a descolonização a partir das experiências dos colonizados e seus saberes, diante do discurso globalizante que se pretende e se impõe hegemônico e universal, esse pensar é um pensar rebelde, não é, que busca se opor ao que o Ailton Krenak chama de abuso da razão. Tá? E foi esse pensamento, esse abuso da razão, esse pensamento eurocêntrico, pretensiosamente universal, que inferiorizou e negou a produção do conhecimento negro-africano e indígena ameríndio. O eurocentrismo, nesses termos, agiu e age, acentuando as diferenças entre o mesmo e o outro. E aí eu pego esses dois conceitos emprestados do Mudimbe. Tá? O Mudimbe diz assim, que o africano tornou-se não só o outro, que é toda a gente exceto eu, mas antes a chave que, com suas diferenças anormais, especifica a identidade do mesmo. Então, Baobá se propõe a ouvir, a aprender, a provar, na verdade. Nós nos propomos a provar, né, esses outros modos de pensar, esses outros modos de sentir e esses outros modos de existir, ok? Provar outras narrativas. Krenak diz que as narrativas dos povos originários nos ensinam muito mais do que a humanidade proposta pelo Ocidente. E aí a gente pode pensar a construção do pensamento, a construção filosófica, a construção histórica, a linguagem, as artes, né? Pensar todos essas questões dentro de um conceito não ocidental, tá? E aí é preciso respeitar e ouvir o que os demais povos têm a dizer. E pensamos essas questões visando aquilo que entende-se por descolonização das mentes, a partir das discussões feitas por autores como Mantia Diawara, Mudimbe, Mbembe, Fanon, Lélia Gonzalez, entre outros e outras, tá? Que a gente vai falar um pouquinho durante aí. Pensar, enfim, a descolonização territorial, cultural, intelectual e espiritual a partir dos sistemas de pensamento subalternizados. Essa é a nossa proposta. E esses sistemas de pensamento subalternizados é a partir deles que mina a ancestralidade, brota a ancestralidade desses povos. É um pouco que a gente se propõe, tá? Falando, então, falei um pouco de ancestralidade, falando um pouco de descolonização, eu queria ler aqui a Frantz Fanon, que inclusive foi proibido
quando da primeira publicação dele no Brasil, se eu não me engano, na década de 60, não lembro agora qual ano, de 1960, não fala sobre a descolonização. A descolonização, eu leio agora, em Os Condenados da Terra. A descolonização, que se propõe a mudar a ordem do mundo, é, como se vê, um programa de desordem absoluta. Mas ela não pode ser o resultado de uma operação mágica, de um abalo natural ou de um entendimento amigável. A descolonização, como sabemos, é um processo histórico. Isto é, ela só pode ser compreendida, só tem a sua inteligibilidade, só se torna translúcida para si mesma na exata medida em que se discerne o movimento historicizante que lhe dá forma e conteúdo. A descolonização nunca passa despercebida, por desrespeito ao ser. Ela modifica fundamentalmente o ser, transforma espectadores esmagados pela inessencialidade em atores privilegiados, tomados de maneira quase grandiosa pelo rumo da história. Ela introduz no ser um ritmo próprio, trazido pelos novos homens, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A descolonização é verdadeiramente a criação de homens novos, mas essa criação não recebe a sua legitimidade de nenhuma potência sobrenatural. A coisa colonizada se torna homem no processo mesmo pelo qual ela se liberta. E mais um tiquinho, ele continua agora na página 57. A violência que presidiu ao arranjo do mundo colonial, que ritmou incansavelmente a destruição das formas sociais indígenas, demoliu sem restrições os sistemas de referências da economia, os modos de aparência, a indumentária. Os modos de aparência e indumentária será reivindicada e assumida pelo colonizado no momento em que, decidindo ser a história em atos, a massa colonial irromperá nas cidades proibidas. Explodir o mundo colonial é doravante uma imagem de ação muito clara, muito compreensível, e que pode ser retomada por cada um dos indivíduos que constitui o povo colonizado. Essas são as bases que fundaram o pensamento do Baobá, do Grupo de Estudos em Ancestralidade e Pensamento Descolonial. Bom, nós temos aqui as nossas linhas de pesquisa, tá? Educação e posturas linguísticas descoloniais, filosofia africana e filosofia e afrodiaspórica, história de África e da diáspora, pensamento descolonial, subalternidades e relações de poder. São essas 4 linhas de pesquisa que nós temos. Nós temos hoje 7 pesquisadores no grupo e pesquisadoras, professora Flaviane Nascimento, professora Keila e eu, nós somos do grupo do campus Eunápolis. Aí temos de Camaçari o professor Igor Santos, temos do campus Euclides da Cunha, Maiara Silva, essas, né, aqui todos o IFBA, e temos o professor Joel Sonofre, que é professor da UESC, e o professor Luan Sodré de Souza, que é da Estadual de Feira de Santana. Então, nós temos não só colegas do campus Eunápolis, mas de outros campi do IFBA e de outras, né, universidades também que colaram conosco e estão ajudando, né, estão criando o Baobá junto conosco. Temos aqui alguns estudantes que fazem parte, que nós fizemos questão de trazer, não é, pela própria natureza que se criou o Baobá. Os estudantes são peças fundamentais. E aí nós temos uma estudante que é bolsista de ensino médio, temos um outro estudante, que é a Ana Lara, tem o Fernando, que é bolsista de iniciação científica, ele é do curso de matemática, lá do IFBA também. E nós temos Geisa, Jéssica, Jussara e Elaine, que são estudantes da especialização em Educação, Cultura e Linguagem, lá do campus Eunápolis também, tá? Bom, falar um pouco sobre os nossos projetos de pesquisa. Esse primeiro projeto, Teorias Descoloniais no Brasil,
recepção, publicações e biblioteca temática, nós vencemos um edital lá do campus Eunápolis, de fomento, né, fortalecimento a grupos de pesquisa, isso em 2018. Então, nós fomos criados, o Baobá foi criado em 2018, e já conseguiu, né, emplacar um edital, e desse edital, bacana, que surgiu aí o início da nossa biblioteca temática, de alguns exemplares de alguns livros que nós conseguimos comprar a partir da verba desse edital. Então, aqui é um edital, é um projeto do grupo em si. Temos outros projetos, né? O verbo visual e a construção dos perfis de masculinidade em livros de engenharia e ciências exatas, que é da professora Flaviane. Esse projeto também, se eu não me engano, professor Ivanildo, mas não tenho certeza. Um outro projeto também da professora Flaviane, por uma educação matemática antirracista e intercultural, uma análise da formação docente no IFBA, né, com plano de trabalho por uma educação matemática antirracista e intercultural, uma análise de itinerários formativos de docentes do IFBA. Bom, e um terceiro projeto da professora Flaviane, que é o que ela está começando a desenvolver agora no doutorado, tá? Os que se obrigavam a prestar serviços, o programa emancipacionista, expectativas e experiências do trabalho além da escravidão, que é do programa lá da UFBA, que ela acabou de entrar. Aí nós temos aqui do professor Joelson, que é o projeto de mestrado dele, a Lei 10.639/03, e seus desdobramentos em uma escola quilombola. A professora Keila Rabelo, que está terminando o doutorado agora, retornando para o campus. O projeto dela foi Práticas Linguageiras e Saberes Locais, o movimento linguístico discursivo dos Pataxó de Aldeia Velha, Porto Seguro, Bahia. Foi lá na UERJ, o projeto dela. Alguns de outros pesquisadores não vão aparecer aqui, mas é porque, enfim, eu acho que eu acabei não atualizando depois. Um projeto meu, de iniciação científica, do ensino médio, a filosofia africana no Brasil, recepção, publicações e principais temas, que está ligado àquele primeiro projeto do grupo, né? Professor Luan Sodré, Xisto Bahia, Vida e Obra, um novo olhar a partir das fontes documentais disponíveis. Esses são alguns projetos que a gente vem desenvolvendo. E qual foi a nossa inspiração? Eu acho que é muito bacana isso daqui. Quando nós nos propomos a começar a trabalhar com as Semanas da Consciência Negra, teve um ano, não sei se 2014, 2013, não lembro, acho que 2014, chegamos aos adinkras, né, do povo Akan, e chegamos até esse adinkra Aya, que é o símbolo de resistência, desafio contra dificuldades e também de perseverança. Então, foi esse adinkra que nos trouxe essa inspiração para o desenvolvimento de uma educação descolonizadora, né, ali dentro do campus Eunápolis, tá? Um grupo de docentes dentro do campus Eunápolis. E nós levamos essa questão do AIA, né, conosco até desembocar aqui no Baobá, nesse grupo de pesquisa. Nós começamos em sala de aula. Começamos levando aos estudantes leituras descolonizadoras, estudantes de terceiro ano do ensino médio, eu e a professora Flaviane. É daí que o Baobá surgiu, do chão da sala de aula. Por isso, nesses 2 anos de atuação, nosso foco principal tem sido os estudantes do ensino integrado. Tá? Foi daí que nós começamos esse trabalho, né, de educação descolonizadora, para que eles começassem a se familiarizar com a pesquisa, com a leitura de textos acadêmicos e não acadêmicos, mas dentro dessa grande temática, e principalmente adentrarem, se abrir as possibilidades desse pensamento outro, não é? Do pensamento para a descolonização dos saberes, para a prática antirracista, anti-homofóbica, antissexista, enfim. É daí que surge o Baobá. E aí, em 2015, 2016, nós fizemos
alguns projetos, né, que a nossa inspiração é esse projeto de ensino, né, como eu acabei de falar, com as disciplinas de História e Filosofia. Eu acho que em 2016 já entrou língua portuguesa, mas eu não tenho certeza. Terceiro ano integrado em Informática, que era o curso que nós trabalhávamos. Tema relacionado ao processo histórico-filosófico da descolonização africana. Então, desde lá de 2015, que a gente vem tratando de conceitos como epistemicídio, racismo epistêmico, descolonização, colonização persistente, filosofia africana, história da África e de sua diáspora. Isso já em sala de aula, né? Em 2017, nós, o Baobá, em 2017, né, eu conversando com a professora Flaviane e outras professoras e outros professores do curso, nós pensamos em pegar aquele seminário que acontecia lá dentro de sala de aula, tá, e trazer para um seminário aberto, para a escola ainda, né, para as outras turmas. Então, aí envolvemos na mesma temática, foi o primeiro seminário de descolonialidades do IFBA Eunápolis, né, cuja temática foi essa mesma, né, de pensar as teorias descoloniais, pensar a história da África e da diáspora, pensar as filosofias não ocidentais, e desde lá nós já vimos trabalhando com Franz Fanon, Lélia Gonzalez, Achille Mbembe, Inocência Mata, Molefe Achante, Audre Lorde e outros autores que que discutem e trabalham essas temáticas. Aqui eu trouxe para vocês algumas fotos lá desse primeiro seminário aberto que nós fizemos. Nós temos aqui Mãe Benedita e Dona Isabel nessa foto da direita, plantando um pé de obiabatá, que para africanos da religião tradicional iorubá e para as pessoas de religiões de matriz africana, o obiabatá é uma árvore também ancestral, é uma árvore que permite que, a partir do seu fruto, nós nos comuniquemos com os nossos ancestrais, né, com os orixás, com os deuses, enfim. E aí nós começamos esse primeiro seminário plantando, né, chamando uma Ialorixá lá da cidade de Eunápolis, junto com Dona Isabel, que é uma funcionária terceirizada do nosso campus, para que a gente pudesse plantar e simbolicamente plantar essa ancestralidade, plantar essas discussões sobre as teorias descoloniais dentro do nosso campus. Alguns alunos do segundo ano, na época, apresentando em banner, não é, questões da filosofia e da história africanas, afro-brasileira. Aqui são alunos do segundo ano de informática. Aqui a apresentação dos alunos do terceiro ano de informática, que aí os alunos do terceiro ano já apresentavam dentro do auditório, Franz Fanon, Mbembe, o Mudimbe, né? Aqui a gente tem duas capas, uma dos Condenados da Terra em uma foto, e na outra foto a capa da Invenção da África, do Mudimbe, que são os autores que nós trabalhamos. Aquilo foi em 2017. Em 2018, a partir daquele primeiro edital que nós fomos contemplados, nós fizemos uma biblioteca temática com aquisição de 38 livros dentro dessa temática. Tá? Muito bacana, são livros que a gente usa dentro das pesquisas do próprio grupo de pesquisa, e também aberto para outros pesquisadores, pesquisadoras, estudantes que queiram, né? Então, a gente tem aí esses 38 livros. É bacana porque que ajuda o campus em geral. Enfim. Em 2018 também nós fizemos o segundo seminário de descolonialidades, tá? E aí foi a primeira vez que nós abrimos o seminário para a comunidade externa. E para a gente foi uma surpresa muito grande, porque o primeiro, né, 2 foram dentro da sala de aula, o terceiro, que nós abrimos e chamamos de primeiro seminário de descolonialidades, nós não fizemos muita divulgação, e já no segundo tivemos 33 inscrições
de trabalho e 132 inscrições de ouvintes, e para a gente foi muito bacana isso. Tivemos gente da Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha, gente do IFBA, UNEB, UFSB, secretarias municipais de educação do Pernambuco, Alagoas, enfim, nós tivemos uma participação muito bacana nesse segundo seminário. Tá? Foi o ano que nós criamos o grupo de pesquisa e isso nos deixou muito bem. Um momento. E aí algumas fotos. Aqui a mesa de abertura. E na foto da direita são estudantes do terceiro ano apresentando seus trabalhos naqueles autores, né, e autoras que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui foto dos simpósios temáticos. Eu vou passar um pouquinho aqui as fotos. Nós fizemos 2 colóquios, Educação Escolar Indígena e Interculturalidade, um colóquio Colonialidade, Descolonialidade e Lugar de Fala. Foram 2 colóquios que nós fizemos no ano passado. Em 2019, o terceiro seminário das colonialidades, que aí tivemos 79 inscrições de trabalho em simpósios temáticos, também de muitas instituições de ensino, coletivos, comunidades indígenas, comunidades de terreiro. Foi muito legal, foi fantástico as discussões enriquecedoras, e ficamos muito contentes. E aí, nesse ano, a temática indígena, e nós trouxemos, além do Mudimbe, que já estava Audre Lorde, que já estava Lélia Gonzalez e Franz Fanon, nós colocamos outras literaturas, outros pesquisadores, não é? Eliane Potiguara, Anari, Daniel Munduruku, trouxemos a Grada Quilomba, que não estava, Nitinauan Pataxó, se eu não estou enganado, dissertações de mestrado, livros, enfim, a Eliane Potiguara, né, com suas poesias. Nós trouxemos isso para os alunos discutirem lá no auditório do campus. Só eu falo novamente sobre os alunos, porque esses primeiros 2 anos que nós tivemos, né, que a gente está concluindo o segundo ano agora, nós nos direcionamos muito para eles, né, para tentar fazer com que eles entrem um pouco nessas questões e na pesquisa científica. Aqui fotos desse evento, um AUE, como a mística de abertura, lá da Aldeia Velha. Continuar novamente, mais algumas fotos de algumas mesas, alunos apresentando trabalho. Praga MC, que é lá da cidade de Eunápolis. Aí mais alunos do terceiro ano, né, com as apresentações. Eu já estou indo para o final, estou vendo que estamos adiantando. Bom, eu queria terminar a minha apresentação, a minha parte, com essa foto aqui, tá? E nesse seminário 2019, nós tivemos um grupo muito bom, né, de organização, tanto do IFBA Eunápolis, do IFBA de Porto, nós tivemos lá da UFES, nós tivemos pessoas da aldeia indígena de Porto Seguro, tanto da Reserva da Jaqueira quanto da Aldeia Velha, na comissão organizadora, e nós tivemos a comissão organizadora discente, tá? Que são essas alunas e esses alunos que nos acompanham já há alguns anos e que não são só monitores do evento, eles não são monitores do evento, eles são organizadores também conosco. E deixar essa foto aqui, eu queria terminar com ela para fazer um agradecimento especial a essas estudantes, né, esses alunos, essas alunas, que colam conosco, colam nas discussões, fazem leituras muito bacanas, né, fazem interpretações, fazem discussões muito bacanas, e por essa galerinha aí que o Baobá existe, por essa galerinha aí que a gente, né, pretende continuar com as nossas discussões. Bom, muito obrigado, espero não ter falado tanto.
Ok. André, eu não estou lhe ouvindo. Então, desculpem. Então, Lincoln, obrigado. Professor Lincoln, foi um prazer recebê-lo aí, inaugurarmos esse ciclo de seminário com o Baobá, com esse grupo, com um tema tão importante. E nesse momento que estamos vivendo especialmente, foi algo muito oportuno. Então, parabéns, o grupo é lindo, o trabalho é importantíssimo, né, para os estudantes, para a formação de uma consciência cidadã. Pessoal, vocês quiserem fazer perguntas, fique à vontade, nós temos ainda 10 minutinhos. O professor Lincoln também, se quiser fazer mais alguns comentários, fique à vontade. O grupo de vocês, além de multicamp, ele é multi-institucional, né? Porque, Isso. além de ser mais de um campus envolvido na formação, tem professores de universidades. Isso a gente tem da UESC e da UFES. O Lincoln, Getúlio Silva está perguntando se o grupo está vinculado ao NEAB. Não. No campus não tem, se eu não me engano. Eu acho que estão Neonatos criando ninguém, agora, né? Parece que... Não. Parece que a reitoria, né, está com projeto, né, de criação dos NEABs, né? Mas no nosso campus não tem. em Porto também, eu digo porque a gente é recente a criação. Mais alguma pergunta, pessoal? Getúlio está perguntando como foi a articulação. A articulação com os outros pesquisadores. Eu quero acreditar que talvez ele esteja se referindo a isso. A articulação para o grupo ser formado por pesquisadores que, além de serem do campus Eunápolis, serem de outros campos e até de outras instituições. Então, qual foi Ah, a... tá. Então, quando nós formamos o grupo, o professor Luan, por exemplo, que hoje está na UFES, ele estava lá no campus Eunápolis. Então, ele estava no IFBA, né? Então, ele sai do IFBA, vai para a UFES e continua no nosso grupo. O professor Joelson, ele conhece o nosso grupo, né? O professor Joelson participou agora do seminário 2019 como comissão científica, corrigir, né? Enfim. E aí nós convidamos para fazer parte do grupo. Assim como os colegas dos outros campi, né? Vem trabalhando conosco nos eventos, e aí também aceitaram o nosso convite, né? Em participar do grupo. O Ana Almeida está perguntando sobre o nome do grupo. Queria que você comentasse um pouquinho da história. O nome é lindo, né? Uma árvore assim. E no Brasil essa árvore não é tão conhecida como deveria. Lá, subindo aqui o Nordeste, eu acho que lá para Pernambuco e Ceará, se eu não me engano, não tem muitos baobás. Inclusive, esse livro aqui, que eu peguei, a Memórias de Baobá, é de um projeto de uma professora de Fortaleza, se eu não estou enganado, lá do Ceará. Aqui para a gente aqui não, né? Mas o grupo, o nome do grupo surgiu a partir dessa simbologia do baobá, né? Que, como eu falei já no início, lá no início, ele está ligado à ancestralidade, né, ao presente, mas também a sua copa muito grande, ele nos leva para frente, né? Para observar o futuro, que a gente nós não teríamos olhos para perceber coisa alguma, segundo, e aí pegando emprestado de Krenak e Schopenhauer, se não fosse a nossa ancestralidade. E o baobá, uma árvore africana, ela nos remete a isso daí. Por isso que nós escolhemos o nome baobá. Então, assim, tem muitos elogios sobre o nome do grupo, sobre o tema. E, pessoal, Ana, um beijo. E tem uma pergunta aqui sobre ampliar o grupo.
ampliar o grupo para Ah, que você. ótimo. Que ótimo. Se Olha, vocês eu não têm sei se está esse... aparecendo para vocês. Entre em contato com a gente. A gente quer isso. A gente tem que crescer. Essas discussões sobre descolonialidades e ancestralidades, eu acho que ela tem que estar em todos os campi do IFBA e, sei lá, em todas as instituições de ensino que puder, não é? É massa, serão muito bem-vindos e bem-vindas. Eu não consigo ver, tá, gente? Eu não estou vendo a tela que o André está vendo aí Então, das modesta perguntas. parte, né, Lincoln? O sul da Bahia não tem... Pronto. O pessoal trabalha muito esses temas, com menos do que a gente poderia, deveria, mas já, Sim. já mais do que a média. Isso, tem um e-mail aí da gente, manda um e-mailzinho pra gente, manda um zap que a gente entra em contato, a gente conversa. Beleza. Então, gente, é isso. Eu vou mais uma vez agradecer ao professor Lincoln, porque assim como a maioria de nós, o professor Lincoln não está tão familiarizado com esses instrumentos da tecnologia. Muitos de nós aqui estamos apanhando o tempo todo, porque O somos aquele, sofrimento. como se, não querendo ser preconceituoso, como se diz, aquele professor raiz de quadro, muitos de nós não estamos acostumados com essas ferramentas, mas enfim, e ele, bastante corajoso, aceitou aí o convite. Muito obrigado novamente. E Poxa, aí, nós que agradecemos. em nome da PRPG, agradecemos a presença de todas e de todos e convidamos para o próximo seminário. Então, Eu posso gente, falar uma coisinha no final, André? olha, fique à vontade. Ah, não, termina. Pode terminar, eu lhe cortei Isso. assim. Então, só para esclarecer, então a ideia ainda é um rascunho esse projeto, a gente depois vai divulgar melhor sobre a programação, a gente está fazendo os testes, tomara que dê certo, e já acho que começou dando certo hoje, então convidamos vocês para o próximo seminário, que vai ser dia 10, às 16 horas, será proferido pelo professor Luiz Pimentel Cavalcante, e é do grupo de estudos em tecnologias ambientais e sustentabilidade para o semiárido. Pode falar, Lênin, fica à vontade. Posso? Tá. Mais uma vez, agradecer a PRPGI, a você em particular pelo convite, tá? Concordo com você, eu estou mais familiarizado ao quadro do que com essas ferramentas digitais. Eu quero terminar com um fragmento do Ailton Krenak. Eu não estou com o livrinho dele aqui, com o livro dele aqui, que é aquele, se eu não me engano, Como Adiar o Fim do Mundo, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O Krenak diz assim, ó: nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Eu queria deixar, né, esse fragmento do Krenak aqui para que a gente possa pensar um pouco em tudo isso que está acontecendo, né? Tanta violência contra o povo negro, tantas crianças e quantos jovens negros estão sendo assassinados pelo Estado, né, no Brasil e no mundo. A gente está vendo aí essas mais de 30 mil vítimas da Covid. Infelizmente, a gente não tem um governo que combata isso com eficiência. E, para terminar mesmo de verdade, eu já vi aqui que pode falar mais alguns minutinhos. Eu quero só falar uma coisa. A professora Flaviane, ela costuma falar muitos ditos, muitos ditados da mãe dela. E um deles, que ela sempre fala e que eu acho fantástico, é assim: quem está perdido pelo mato é caminho. E eu queria deixar esse ditado para a gente. Hoje eu fiz uma
uma interpretação um pouco livre desse ditado, né? E eu queria dizer que é esse mato que o Baobá pretende adentrar. O mato onde tantos negros e tantas negras construíram as resistências chamadas quilombo. O mato onde resistem os povos da floresta, tão massacrados, mas que continuam firmes na luta pela preservação da vida. O mato onde recorremos às divindades e aos espíritos para que nos ensinem seus conceitos, nos ensinem seus modos de pensar, nos ensinem seus conhecimentos. O mato que também descamba na encruzilhada, esse mato que é puro ato de existência, nessa encruzilhada de saberes, ações, dúvidas e escolhas, possamos nos deparar com um deslumbre da diversidade de pensamentos, de concepções, de culturas, de gêneros, de raça, de visões de mundo. Esse mato que hoje também é rua, a gente bem está vendo, né, de uma semana para cá, quanto que esse mato também é rua. É isso que o Baobá deseja a todas e a todos, né, e é isso também que nós, enquanto grupo de pesquisa, começamos a buscar nesses primeiros passos que estamos dando. Agradeço às pessoas que estavam aí, né, pacientemente me escutando. Peço desculpas porque, de fato, falar assim na internet eu não fico muito à vontade, mas espero que tenha sido bacana. Muito obrigado. Obrigado. Então, pessoal, se cuidem, vamos sobreviver a isso tudo. Até a próxima semana.